Boa noite. Nós vamos falar aqui sobre Cristo, relacionamento, não religião. Uma reflexão teológica sobre a graça e o verdadeiro evangelho de Cristo. Doutor em Teologia, professor Nelson Alves de Andrade. Boa noite para todos. Que Deus possa abençoar a cada um, ajudar a cada um e que a sua multiforme graça alcance a todos, em nome de Jesus, de uma forma toda especial. Quando a religião torna-se um fardo. Cristo é o caminho do relacionamento e não da religião. O texto base, Mateus 11:30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, é muito interessante nós entendermos sobre o jugo de Cristo, o que ele nos oferece, o que ele passa para nós, o que ele nos entrega. O jugo de Cristo é uma metáfora que representa o compromisso e a submissão dos seguidores de Jesus. Segundo as Escrituras, o jugo de Cristo é leve, e aqueles que o carregam descansam. Há descanso para as suas almas. O jugo de Cristo simboliza a união, a comunhão com o Salvador, o relacionamento com o Salvador. E isso é muito interessante nós entendermos sobre esse jugo de Jesus. O que significa isso para nossas vidas? O que significa isso aos nossos corações? Significa, na realidade, que quando eu aceito o senhorio de Cristo, eu aceito o domínio dele sobre a minha vida. O domínio do Senhor não é para maltratar as pessoas, mas é um domínio para trazer esperança, trazer paz, trazer alegria, saúde, prosperidade. Nós vemos, na realidade, Jesus chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas a ter uma vida nobre, uma vida digna com Ele, um relacionamento todo especial. E nesse relacionamento todo especial, o Senhor oferece comunhão. Essa comunhão significa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E Jesus ele nos convida a tomar o seu jugo. Jugo aqui realmente indica esse relacionamento. Na realidade, jugo, ao que tudo indica, significa sempre que esteve relacionado à escravidão, ao peso. E como poderia, na realidade, alguém tornar-se livre portando um jugo? Mas no hebraico a palavra jugo, emot, quer dizer peça, madeira, que serve para emparelhar dois animais para o mesmo trabalho. E era proibido prender sobre o mesmo jugo dois animais de espécies diferentes. Jugo, portanto, era uma espécie de disciplina para os animais. Também significava a medida agrária, equivalente ao que podia um par de bois lavrar num dia. E Jesus, ele traz essa concepção espiritual muito grande. Em Roma Antiga, um lugar chamado Sororium Tigilium, onde aconteciam verdadeiros festivais de humilhação,
o Tigilion Sororion e os altares circundantes estavam localizados perto do Capitólio Assílio, no declive sudoeste da colina Ópia, ou segundo Dionísio de Alicarnasso, encaixado nas paredes no lado oposto da rua. E uma trave de madeira era usada para obrigar os condenados a passar por baixo daquilo ali, sob brados da plateia. Essa prática era uma prática horrível, era uma prática terrível. Contudo, devolvia ao subjugado o seu lugar na coletividade. Exércitos vencidos eram obrigados a passar embaixo do jugo dos vencedores. E é famoso o caso do exército caudino, que em 321 a.C. subjugou o exército romano, humilhando seus soldados com a passagem pelo jugo. Aí nós temos o jugo do mundo, que é um jugo muito pesado, de muita dor, de muita angústia. Temos o jugo do inimigo na vida das pessoas, a opressão, a depressão, muitos tipos de doenças. E Jesus surge aí nesse contexto, trazendo uma libertação para o povo. E essa libertação de Jesus é uma libertação muito especial. É um jugo suave. E o jugo era realmente pesaroso para carregar. Mas o jugo de Cristo na Bíblia é um jugo todo especial, em que não torna-se um peso. É uma metáfora, na realidade, que representa esse compromisso, essa submissão, essa união, essa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E carregar o jugo de Cristo, na realidade, significa obedecer por amor, não por imposição. E torna-se algo muito exemplar na vida daquelas pessoas que servem a Deus. E quando nós falamos sobre o foco da missão de Jesus, que era justamente trazer o Evangelho, o reino de Deus, anunciar o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Crede no Evangelho. Jesus trazia uma palavra diferente, uma palavra de relacionamento. E a religião, em seu sentido mais puro, na realidade deveria aproximar o homem de Deus. Mas ela perde o foco, ela perde o sentido quando ela não se envolve. Boa noite, aí alguém me deu boa noite. É Leandro, Deus te abençoe. Quando ela não se envolve na ação do amor, da graça, aí transforma-se um peso muito grande. Através de um sistema de regras, através de um sistema de cobranças, e a pessoa muitas vezes está ali oprimida. Eu fiz uma live já mostrando sobre a religião, e Jesus não veio fundar uma religião, mas Jesus ele veio trazer um relacionamento, oferecer um relacionamento, graça, vida abundante. E a vida abundante em Cristo é justamente você sentir esse prazer em servir a Deus. Esse prazer em estar na presença do Senhor. E quando é que a religião torna-se um fardo? Quando ela substitui o amor pela lei. Os fariseus, eles obedeciam normas, obedeciam regras, mas eles esqueceram da aplicação do verdadeiro amor. Esqueceram o coração da fé, que é justamente o amor. E a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados. Atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los.
A religião ela torna-se um fardo quando é mais interessada em aparência do que na compaixão. E um dos sinais da volta de Jesus é justamente, nos últimos dias, os homens terão forma de piedade. Obedecendo regras, obedecendo preceitos. E quando levam as pessoas a terem um sentimento de culpa. Quando impõem a culpa em vez da graça de Deus. E a graça de Deus é o favor imerecido, derramado em cada coração, em cada vida, em cada pessoa. E essa graça manifesta-se cada vez que eu peco, cada vez que eu desobedeço. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. E a mensagem de Cristo é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de perdão, é uma mensagem de graça. A palavra de Deus nos revela que a graça de Deus se manifestou a todos os homens através do sacrifício de Jesus. E a graça de Deus é para todos. João capítulo 3 e o versículo 16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem salvadora de Jesus é oferecer o perdão ao pecador. É oferecer o perdão àquela pessoa que necessita do perdão. Por exemplo, nós vemos a Maria Madalena, que foi pega, segundo ali, aqueles homens que a levaram, em pleno adultério. E a lei nos manda que apedrejemos. E estava ali aquele povo, a mulher e Jesus. E Jesus disse, olha, aquele de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos saíram, do menor ao maior. Ficou apenas Jesus e a mulher, e Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor. Vá em paz e não peques mais. Vocês vejam, Jesus, ele ofereceu para a mulher o quê? Um alívio de uma culpa. E a religião, então, torna-se um peso quando as pessoas são ensinadas a se sentirem indignas o tempo todo, sem nunca experimentarem a libertação que há na cruz. É muito fácil você pegar um microfone e ocupar o púlpito de uma igreja e falar sobre os pecados das pessoas. É necessário mostrar para essas pessoas que existe um Deus que tem um amor todo especial, que existe um Deus que deu seu Filho unigênito, trazendo a graça, trazendo a misericórdia, trazendo o perdão, e o perdão é pleno. E muito interessante é que a Bíblia diz assim, dos vossos pecados, dos teus pecados, jamais eu me lembrarei. Uma vez perdoado, está perdoado. A religião, ela torna-se, então, um peso muito forte quando transforma a fé em competição ou status. Há quem busque reconhecimento humano, quem ora mais, quem prega mais, quem dizima mais, quem lê mais a Bíblia. E essas pessoas, elas querem holofotes, elas querem plateia, elas querem realmente aparecer na sociedade. E Jesus ensinou, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Mateus capítulo 6, versículo 6. A verdadeira fé, ela é uma fé íntima. Não é performática.
Eu não preciso estar falando, eu leio a Bíblia tantas vezes, eu jejum tantas vezes na semana, eu dou dízimo, eu dou tantas cestas básicas, eu dou ofertas. Essa não é a verdadeira religião. E Jesus, ele não veio trazer isso. Ele veio trazer um novo mandamento eu vos dou. E a religião, ela torna-se um fardo, torna-se um peso, quando confunde tradição com verdade. Nem toda tradição é ruim, mas quando ela substitui a palavra e o espírito, vira prisão. A tradição deve servir ao evangelho, não o contrário. A Bíblia está acima de todas as coisas. Ah, não, porque o estatuto interno diz o seguinte. Gente, quem é maior, a Bíblia ou o estatuto interno? Jesus veio para aliviar o fardo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. Hoje eu saí para pagar algo e encontrei com um grande amigo, um professor, grande amigo nosso. E começamos a falar justamente sobre isso. Que as pessoas estão tão apegadas à placa de uma igreja que elas colocam aquela placa daquela igreja acima dos ensinamentos de Jesus. Cristo oferece descanso, não exigências impossíveis. Primeiramente, ele conhece a nossa condição, ele sabe que nós somos pó, que nós somos cinza, sabe que o ser humano é imperfeito, que não existe perfeição onde está o ser humano, e ele oferece descanso. Ele chama os cansados da religião para um encontro com a graça. A graça de Deus é o favor imerecido do Senhor. O que é a graça, gente? O que é a graça? Agora, essa graça não significa que eu tenha que viver pecando, que eu tenha que ter como prática o pecado. Não. A Bíblia diz que onde houve o pecado, superabundou a graça. Mas a graça é um favor que não foi merecido. Eu não merecia. A única que diz, eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Vejam bem, graça é algo bom que é dado. Não porque a pessoa tenha méritos, não porque a pessoa mereça, mas porque a pessoa que dá é generosa. E Deus nos oferece a salvação de graça. Eu não tenho que guardar sábado para me salvar. Eu não tenho que guardar domingo para me salvar. O verdadeiro cristão, na realidade, ele observa os mandamentos, e o sábado é bíblico. O sábado é o 4º mandamento do Senhor. Porque eu amo o Senhor. Eu devo amar a Deus. E a Bíblia diz que não é por força nem é por violência, mas pelo Espírito do Senhor. A graça revela o bom caráter de quem dá, não de quem recebe. E qual é o caráter de Deus? Deus é amor. Deus mostra o seu amor para conosco, Deus mostrou o seu amor para conosco através da graça, nos dando o seu Filho Jesus Cristo. Nós merecemos a cruz, nós merecemos o castigo por causa dos nossos pecados, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus pagou o preço da nossa salvação. Nada pode comprar a nossa salvação. O apóstolo Pedro disse, vocês foram resgatados, não com prata e ouro, mas pelo sangue, pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nós merecíamos era o castigo eterno. E ninguém, por seu próprio mérito, consegue apagar o seu pecado.
subindo escadarias com um fardo, com uma cruz, dando altas somas de dinheiro. Não, o preço foi pago. Ele nos ofereceu a salvação de graça. E essa graça não se limita à salvação do momento, mas se limita a todo um processo da nossa vida. E a graça de Deus atua quando nós fazemos coisas erradas, mesmo depois de convertidos. Devemos nos arrepender, devemos mudar a nossa vida, e a graça de Deus está aí presente. Então, queridos, Ele nos chama para termos um encontro com a graça. A graça substitui o peso da lei. A religião diz, faça para ser santo. Jesus diz, você é aceito, agora viva em liberdade. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Enquanto a religião diz, faça para ser aceito, Jesus diz, venha que eu te aceito. Eu te ofereço a liberdade. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a fé saudável, queridos, liberta. Uma fé viva. Não controla. Pelo contrário, a libertação, a cura, a salvação não acusa. O nosso único acusador é Satanás. Porém, há acolhimento. Vejam a parábola do filho pródigo. O filho saiu, foi para um país muito distante, malgastou toda a sua fortuna, encontrou-se em um estado de miséria, em um estado deplorável. E o que aconteceu? Ele cai em si, ele volta para a casa do pai. O pai recebe com alegria, com uma grande festa, com calçados, com anel no dedo, com vestes novas. É como uma festa, como um banquete. O filho que estava em casa se revolta com aquilo ali. O pai, ele não falou para o filho, você agora tem que ser castigado, tem que ficar de banco, tem que ficar em disciplina, porque você malgastou o dinheiro. Gente, a parábola do filho pródigo é um tapa sem mão na vida de muitos líderes que só acusam as pessoas. Uma fé viva, ela não exige perfeição. Ela exige transformação. Quando eu tenho um encontro com Deus, a minha vida vai transformando-se cada dia. A palavra do Senhor diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E uma fé saudável, ela não impõe medo nas pessoas, mas ela proporciona confiança. Quando a religião se torna um fardo, é sinal de que Cristo saiu do centro. O evangelho verdadeiro não pesa, ele liberta, ele consola, ele renova, ele transforma. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio oferecer relacionamento, veio oferecer graça, veio oferecer vida abundante. João 10:10 diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Jesus não veio criar um sistema, mas ele veio trazer a grande revelação. Deus, né? As religiões humanas, eles nasceram de tentativa, elas nasceram de tentativas do homem para aproximar o homem com Deus. Até a palavra em latim é religare, e significa essa ligação com Deus, mas de religar parece que não tem nada. O evangelho, ele nasce da iniciativa de Deus. O plano da salvação já estava elaborado, estava executado desde a fundação do mundo. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus não trouxe novos rituais, nem leis humanas, ele trouxe reconciliação.
Portanto, nós vivemos uma época em que devemos reconciliar as pessoas. E dizer para as pessoas que é uma boa notícia, é uma boa nova. Não é você dizer na igreja, se você não obedecer, saia daqui. É como que se todos estivessem ali, todos fossem obedientes. Todos somos pecadores. Quem vê a mim, vê o Pai. O foco de Cristo nunca foi o templo, mas foi justamente tratar com as intimidades do nosso coração. E Jesus, ele trouxe um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E para que eu ame o outro, eu preciso ter a minha vida transformada. E o relacionamento substitui o ritual vazio. Os fariseus, eles tinham uma religião muito forte, com muito peso, mas eles não tinham esse relacionamento, eles não tinham essa comunhão, muito pelo contrário. Ele acusava as pessoas, acusavam o próprio Cristo. Cumpriam mandamentos, mas seus corações estavam distantes de Deus. E a Bíblia diz, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante do Senhor. E Jesus, ele mostrou, na realidade, um relacionamento com o Pai no dia a dia. Quando diz os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, isso significa que eu adoro a Deus no meu trabalho, na congregação onde eu estou frequentando, lavando roupa, capinando, limpando a casa. Eu devo adorar a Deus. Na minha intimidade com o Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo, não por medo. Eu devo servir a Deus não por medo do inferno. Eu devo servir a Deus com gratidão. Jesus não nos chama, já não vos chamo servos, mas vos chamo de amigos. João 15:15. Vejam que coisa tão especial, que coisa tão importante, que coisa tão maravilhosa. Sabe o que eu acho interessante no ministério de Cristo? Ele sabia que Judas ia trair. Ele sabia que Judas era o traidor. Mas ele não chegou publicamente e disse, olha, você não presta, você não vale nada, você tem que sair daqui do grupo. Jesus não fez isso. A lei da semeadura e da colheita, ela existe. E Judas colheu aquilo que ele semeou. A graça substitui o peso da lei. A religião diz, faça para ser aceito. Jesus diz, você é aceito, agora eu te ofereço a liberdade. Vocês compreendem isso? Essa vida abundante, esse favor imerecido que nos levanta, não a culpa que nos aprisiona. E vida abundante não significa ausência de problemas, mas a presença de Deus em toda e qualquer dificuldade, em toda e qualquer situação. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Vida abundante é uma vida com propósito, uma vida de paz, paz em meio ao perigo, em meio à dificuldade, uma vida plena, algo que a religião sozinha não oferece. E o segredo não está nos rituais, mas em você permanecer e servir a Cristo. Eu não estou dizendo aqui que você não congregue, mas tem pessoas que medem o termômetro da fé do outro se a pessoa vai todos os dias para a igreja. Não é isso. O segredo não está justamente em você fazer todos aqueles rituais. Nós observamos no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que havia muitos rituais de purificações. E no tabernáculo não podia entrar qualquer pessoa. Havia uma exclusão muito forte. Jesus veio trazer algo muito especial, algo muito diferente. A religião, na realidade, cria preceitos, cria normas, estatutos. Jesus, ele cria o quê? Relacionamentos. Ele cria pontes. E ele é o caminho. A religião, ela coloca um peso muito pesado,
Jesus te oferece um descanso verdadeiro, um descanso no Senhor. A religião busca aplausos, busca méritos. Jesus oferece a graça. Há um hino muito especial. Sou pecador que graça ganhou. Sou um pecador que graça ganhou. Eis minha história, a Deus seja a glória. Sou um pecador que graça ganhou. Portanto, seguir a Cristo não é aderir-se a uma organização religiosa, não é aderir-se a uma instituição, mas é viver um relacionamento de amor com o Senhor, com o Salvador. É estudar a palavra, ter uma vida de consagração, é jejuar de vez em quando você pode fazer isso, mas você não precisa tocar trombeta para isso. Você não precisa estar falando para as pessoas. Cristo ele nos oferece uma vida de relacionamento. E como é que eu posso ter esse relacionamento com o Senhor? Aí na tua casa, tá? Como posso me relacionar com Deus? Aí na tua casa, aí no teu trabalho, onde quer que você esteja, você pode ter relacionamento com o Senhor. Para se relacionar com Deus, é essencial você ter uma vida de oração, porque a oração vai te dar um fortalecimento espiritual. É a forma mais eficaz de você ter essa comunhão com Deus. É importante você orar sempre, e orar com sinceridade. É você meditar na palavra do Senhor. A leitura da palavra de Deus é muito importante. São fundamentos para você entender quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, como Deus age na vida das pessoas. É você ter convivência, é viver uma vida cotidiana com Deus, envolvendo ações. Por exemplo, agora nós vemos o Brasil inteiro está se mobilizando, né? Enviando ajuda para o pessoal ali do Paraná. Isso não importa a religião, isso é unção, é ação. São princípios, são valores. É você ter uma disciplina espiritual, que a disciplina espiritual é algo muito vital, é algo muito importante para você ter esse relacionamento com Deus. E essas práticas nos ajudam a termos um conhecimento do Senhor, a termos um conhecimento com Deus de uma forma que eu possa louvar, que eu possa agradecer. E para você ter esse relacionamento com o Senhor Jesus, você precisa crer nele. Ele é o teu Salvador, ele é o teu amigo. Relacionamento, queridos, é comunhão, é união. É você ter essa união com Cristo, partilhar a tua fé com outras pessoas. E o relacionamento com Deus, ele vai crescendo através da nossa dedicação. Quanto mais nós nos dedicamos, nós vamos tendo essa medida de fé sendo acrescentada, sendo renovada com um propósito firme. E Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ninguém pode se aproximar de Deus se não for salvo. Através de Jesus, o único mediador, o único intercessor, o único caminho. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o único.
E para ser salvo é necessário você ter essa intimidade com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor. E quando você tem esse relacionamento com Deus, o que é que acontece? O Espírito Santo habita em você, entra em seu coração. Aí você começa a ter experiências espirituais, experiências profundas, experiências grandiosas. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17. E orar é ter intimidade, é ter comunhão com Deus, é buscar a presença do Senhor. Portanto, viva uma vida de oração, viva uma vida de relacionamento com o Senhor. E eu falei aqui para vocês sobre, vou repetir o tema que eu falei, né? Cristo, relacionamento, não religião. Uma reflexão teológica sobre a graça e o verdadeiro Evangelho de Cristo. Portanto, meu lindo, minha linda, o verdadeiro Evangelho de Cristo oferece paz, oferece alegria, oferece poder, oferece restauração, tá? E o Evangelho de Cristo oferece satisfação em servir a Ele. A palavra Evangelho significa boas novas. Proclamar que Jesus é o Senhor. Proclamar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Evangelho vem do grego euangelion, que significa boas novas ou boas notícias. E no contexto cristão, realmente esta é a mensagem central da fé cristã. Trazer Jesus para as pessoas. É o fundamento na crença de que, devido ao pecado, a humanidade realmente está separada de Deus. Mas a Bíblia ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. E o salário do pecado é a morte. Mas olha aí a boa notícia. Jesus, ele veio para nos salvar. O Evangelho é crucial na fé cristã, pois não apenas revela a natureza do homem pecador, mas revela a graça, e ele oferece essa graça para mim e para você. Portanto, o Evangelho de Cristo é a mensagem, apesar da pecaminosidade do homem. Mas ele diz assim, olha, filho meu, dá-me o teu coração. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Eu exalto o Cordeiro de Deus nesta noite. Eu te digo uma coisa. Sirva Jesus. Leia a Bíblia e não se importe. E que você possa ter compreendido o teor desta mensagem, que Jesus oferece o melhor. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome, eu te louvo, ó Deus. Eu te agradeço nesse momento pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque a mensagem do Senhor Jesus Cristo, ela tem nos alcançado. Eu pude, ó Deus, transmitir também as boas notícias, as boas novas, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa notícia, Senhor, que está chegando a esses corações, ou a estes corações e outros que ainda ouvirão. Eu peço, ó Deus, a tua grande misericórdia, que o teu poder, que a tua graça possa manifestar-se de uma forma toda especial para esta vida, Senhor, que está necessitando do Senhor. Porque a religião, na realidade, ela não transforma ninguém,
mas sabemos, Senhor, que o teu amor, que a tua graça, que o teu perdão, que a tua misericórdia, ela nos alcança onde quer que nós estivermos. Eu peço que tu abençoe estas vidas que aí estão, Senhor. Aquelas que irão também ouvir a tua palavra. Ajuda-os de uma forma toda especial. E que nós possamos, ó Deus, orar mais. Que nós possamos, ó Pai, buscar esse relacionamento com o Senhor. Porque muitos estão buscando relacionamentos, ou conhecimentos, ou reconhecimento humano. Mas nós queremos, ó Deus, que tu perdoes os nossos pecados. Escreva o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você seja uma bênção, não importa a igreja que você congrega, se por trás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão, e o meu irmão serás. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que na realidade não é fácil você servir a Deus, mas também não é impossível. Sublime amor, o amor de Deus, que a líria não traduzirá, maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, oh maravilhas sem par. Por este amor eternamente a Deus iremos louvar. Se em tinta o mar se transformasse e em papel o céu também, e a pena Gil deslizasse, dizendo que se amor contém, daria fim ao grande mar, a esse amor descrever. E o céu seria tão pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Excelso amor, o amor de Deus, que nos remiu da perdição. Em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo e glória eterna,
para sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilhas sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Esse hino é do Inário Adventista, ok? Queridos, que Deus abençoe, sinta-se amado pelo Senhor Jesus, sinta-se amado também por mim, e que eu possa sentir-me amado também por você e pelo Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, tenham uma noite gloriosa na presença de Deus. Um grande beijo, um grande abraço desse conservo. Ore por mim, sou pecador, que preciso também da graça de Deus, assim também como você é, mas vamos lutar, não é? Lutar para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Um grande abraço. Muito obrigado quem enviou aí os coraçõezinhos, 1.200 coraçõezinhos, que Deus abençoe a todos vocês.